Bem-vindos a mais um Edificante Divertido, canal do YouTube. Hoje a gente vai falar então do que são esses tais de evangelhos apócrifos, textos apócrifos aí religiosos cristãos, e como esses textos são super importantes para quem estuda a história da arte. Então, quando a gente fala de apócrifo, essa palavra significa algo sobre o qual se tem dúvida, algo que não foi reconhecido como verdadeiro. Então, o que acontece então? Que a gente tem lá a Bíblia, né, que a maior parte das pessoas conhece, tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, e no Novo Testamento a gente tem 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles contam lá a vida do Cristo e tal. Evangelho, inclusive, significa boa nova. Enfim. Então, beleza, você tem lá esses 4. Só que esses 4 não são os únicos que existem. Esses 4 evangelhos, eles foram escritos no primeiro século, né? Então, ali no final do primeiro século, né? Pouco menos de 100 anos depois do nascimento do Cristo, eles já estavam ali escritos. E algumas das pessoas que escreveram não conheceram o próprio Cristo. Por exemplo, São Lucas, que foi o último a escrever. Só que nós temos outros textos, então, que também foram escritos sobre a vida do Cristo. Então, a gente tem até o Evangelho de Judas, por exemplo. E o que acontece é que esses 4, né, que a gente tem você pegar uma Bíblia aí, geralmente são os 4 que tem no Novo Testamento, é justamente porque em um dado momento, as autoridades aí da igreja decidiram que esses eram os 4 válidos. Escolheu-se, né, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas em um dado momento foi tido que esses são os que vão entrar na Bíblia e vão ser os oficiais. Beleza. E isso a gente tá falando da Bíblia aí católica, tem outras igrejas, né, outras vertentes aí do cristianismo que consideram válidos outros evangelhos que não são esses 4 aí. E alguns desses textos veem o Cristo de uma maneira diferente do que de outros, por isso tem muitas disputas teológicas aí. Então, o que acontece? Os evangelhos que não são esses 4, que estão na maior parte das Bíblias que a gente encontra por aí, de Mateus, Marcos, Lucas e João, então eles são considerados apócrifos, evangelhos apócrifos. Então, que não são os oficiais aceitos pela igreja católica, né, e que não estão aí nas Bíblias. Mas esses textos existem outros textos apócrifos também. Então, por exemplo, a Gênese, o Apocalipse de Pedro, enfim, outros textos aí. E o que acontece então é que eles são super importantes para os artistas, esses evangelhos apócrifos, mas os textos apócrifos de uma maneira geral. A gente pode até estender para outros textos apócrifos também, porque muitos detalhes que às vezes a gente encontra numa pintura, por exemplo, ele não tá na Bíblia. Aí você fala, uai, de onde é que veio esse detalhezinho? O artista inventou porque ele precisava, né, sei lá, colocar aquela situação em alguma cena, então ele não sabia se tinha uma árvore, se não tinha, vou pôr a árvore. Algumas vezes sim, tem detalhes que são inventados por um artista em determinado momento e acabam virando um modelo que é copiado. Então acostuma-se a ver, por exemplo, São Paulo no momento da conversão ali, que ele tá no cavalo e ele cai do cavalo. Esse cavalo não tem escrito sobre este cavalo, mas em um dado momento um artista falou, vou botar ele aqui no cavalo. Ele era soldado romano, vai ficar bom o cavalo. Aí ele cai. Aí fica legal. Só que esse detalhe não tá escrito. Foi da cabeça do artista, provavelmente, a não ser que a gente ache um texto no futuro, um texto apócrifo, que diga que não foi da cabeça do artista. Então, os artistas, algumas vezes, né, vêm da cabeça deles. Mas outras vezes, eles se baseiam, então, nos textos que não são esses textos oficiais que a gente tem na Bíblia. Então, os tais textos apócrifos, que os artistas tinham acesso, né? Diferentes artistas em diferentes épocas tinham acesso a textos diferentes. E o que acontece então? Que às vezes para representar ali uma narrativa de um episódio, eles representavam algo que está no apócrifo, mas que não está no oficial. Eles não estão modificando a história. Geralmente não se representa nada polêmico, nada que não seja aprovado pela igreja. Eles só pegam detalhes realmente da cena, então não fala onde exatamente aconteceu isso. Ele vai pôr que tem umas casinhas no fundo.
não fala exatamente tal detalhe. Ele vai colocar. Então, para o artista poder representar algumas coisas, ele precisa, né, de alguns elementos, então ele pode inventar esses elementos ou se basear nesses outros textos. Então, quando a gente vai estudar uma obra de arte religiosa, né, cristã, é muito importante a gente procurar na Bíblia, né, em diferentes Bíblias até. A gente tem uma tradução ecumênica da Bíblia, que é muito, muito interessante e tem várias explicações aí históricas. E a gente, então, pode olhar lá, esse episódio aqui, vamos pegar aqui a natividade, né, o Cristo lá nascendo, na manjedoura, todo aquele rolê. Tá, o que o Paulo diz? Tá, o que o Mateus disse? O que o Lucas disse? O que o João disse? E o que o Marcos disse? Mas tem umas coisas que não estão aqui. A gente pode olhar se tem algum apócrifo que está falando disso. Então existe a probabilidade do artista ter se inspirado desse evangelho apócrifo. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o que são esses textos apócrifos, que são os evangelhos apócrifos, e por que eles são tão importantes para a história da arte. Porque, né, lembramos que uma grande parte aí da história é a Idade Média, que a igreja tinha uma grande importância e encomendava muitas obras. A maior parte das obras era religiosa. Depois, mesmo depois da Renascença e até os nossos dias atuais, ainda existem muitas obras religiosas e muitas obras importantes. Então, é importante a gente saber de onde vem aí as inspirações dos artistas, e os evangelhos apócrifos são umas dessas inspirações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, e se tiverem outros temas, críticas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima!